O dólar e a importação. Como a alta da moeda americana influencia no nosso comércio? Nós descobriremos no programa de hoje. Conosco, o economista Pedro Paulo Silveira vai esclarecer um pouco sobre essa questão. A Hallyu Wave é um fenômeno de expansão de produtos midiáticos sul-coreanos pelo mundo. A crescente de fãs brasileiros fez com que a procura de produtos para essa área fosse aumentada. A repórter Andressa Vidagra esteve no bairro da Liberdade e vai falar um pouco sobre o assunto. O interesse pelo fenômeno do K-pop impulsionou a procura por produtos do país asiático. Em contrapartida, a atual situação de desconfiança econômica desencadeou a supervalorização do dólar no Brasil. E esse fator afeta significativamente o poder de compra dos fãs. No bairro da Liberdade, em São Paulo, a loja Asian Mix Store de produtos importados da Coreia começou com a venda online e hoje está inaugurando sua primeira loja física. O que fez você optar por fazer suas compras na loja física e não na online? Por ter os álbuns ali a pronta entrega, acho que é mais fácil que ficar esperando vários tempos, tipo no correio brasileiro e tal. Você leva em conta o valor do dólar na hora de comprar produtos importados? Sim, muito. Muito, bastante. E muito, porque agora até agora eu parei de comprar, porque tá muito caro o dólar, aí eu tô esperando baixar pra fazer a compra. Vocês sentiram que a alta do dólar mudou o comportamento dos clientes? Assim, alguns reclamam, outros entendem que o preço é esse mesmo, que por causa do dólar isso está acontecendo. Então, algumas pessoas sim, teve comportamento, deixaram mais de comprar, mas outras não, continuam comprando e aparecem novas pessoas também para comprar. Quando a gente abriu, o dólar ficava R$1,50, R$2. Então, ao longo desses anos, a gente teve que reajustar o preço algumas vezes. Aí, de um ano para cá, o dólar começou a subir muito. Então a gente teve que fazer o reajuste com um pouco mais de frequência, mas na medida do possível a gente sempre tenta segurar o máximo de tempo possível antes de fazer o reajuste, justamente para dar mais tempo para as pessoas conseguirem comprar num valor mais baixo. Conosco nós temos o economista Pedro Paulo Silveira, que vai ajudar a esclarecermos um pouco sobre essa questão. Obrigada por vir, Pedro. Como nós vimos na matéria, os lojistas muitas vezes atrasam o reajuste dos preços que deveria ocorrer junto com a alta do dólar. Isso pode ter algum impacto na economia? Com certeza o dólar ele é um dos preços que mais tem importância na economia, né? Junto com os salários, né? O dólar ele afeta diversas cadeias produtivas, né? Boa parte do que a gente consome, né, desde roupas a aparelhos eletrônicos, ou eles têm componentes importados ou eles são diretamente importados. Então, quando o dólar sobe, esses preços sobem. Isso afeta diretamente, né, o nível de preços da sociedade. E como o nível de preços afeta o nosso bem-estar, a gente pode dizer que de uma maneira ou de outra, né, direto ou indiretamente, quando o dólar sobe, o nosso nível de vida está sendo afetado diretamente. Certo. Nós também percebemos que os consumidores estão receosos ao comprarem produtos importados. Esse medo tem alguma base real? Ele pode afetar significativamente a economia do Brasil? Olha, quem vive de importação vai sofrer um pouco, né? Não os consumidores diretamente, mas os indivíduos que têm algum tipo de relação com o comércio, e esse comércio tem uma relação forte com os importados, vamos falar carros importados, a indústria de roupas importadas, né, eletroeletrônicos, todo mundo vai ter algum tipo de problema, já que o dólar saiu de 1,50 em 2011 para os atuais níveis que a gente vê aí que chegam próximos a R$4, um pouco acima, um pouco abaixo. Então mudou bastante o patamar do dólar e isso afeta definitivamente a disposição que as pessoas têm para comprar. Se alguém vive desse comércio, né, então é natural que esteja receoso em relação à possibilidade de continuar comerciando ou não.
nós vimos que a situação econômica do Brasil está preocupando todos os brasileiros. Esse fator, somado ao aumento do dólar, deve provocar uma queda de produtos importados em um futuro próximo? Já tem provocado, né? Se você olhar o comportamento das importações ao longo dos últimos meses, o que a gente observou foi uma queda importante das importações. Nosso saldo comercial ele saiu de um patamar de déficit da ordem de 10 bilhões de dólares no ano passado, 10 a 15 bilhões de dólares, e a gente projeta esse ano, o mercado projeta esse ano um superávit da ordem de 20 bilhões de dólares. Isso se deve não só ao aumento das exportações, mas a uma queda importante das importações. Boa parte das importações que a gente fazia tempos atrás, a gente deixou de fazer. Vale a pena citar até as viagens, né? Quem viajava muito para o exterior, provavelmente deixou de viajar esse ano e está trocando um pouco essas viagens para o exterior para uma viagem aqui para o Nordeste, ou para o Sudeste, ou para o Sul, seja lá o que for. Certo. E para quem ainda quer importar, é melhor fazer isso pela internet ou em lojas físicas no Brasil, considerando o imposto? Não, o melhor é, se for um atacadista, é bom que ele faça isso diretamente com quem que ele tem que importar. Normalmente isso é feito através da internet, né? Ou através do contato de importação. Agora, se for uma pessoa física, que faça direto numa loja, é mais fácil. Certo. Então, nós vamos para os comerciais, nós voltamos para o próximo bloco daqui a pouco. Tá bom. Amplie seus conhecimentos. Faça pós-graduação no Mackenzie. São mais de 140 anos de tradição e pioneirismo em ensino. Informe-se e crie novas oportunidades em sua vida. Então, estamos de volta para o segundo bloco. Pedro, você acha que esse momento que o Brasil está vivendo, ele tende a se alongar muito mais ou ele vai acabar em breve? Bom, o que a gente está vendo hoje é uma deterioração razoável das condições, né, econômicas, uma queda do nível de emprego, uma queda do nível de atividade, uma queda da renda. E esse processo deve continuar pelo menos até a virada de 2016 e 2017. Né? Por que eu digo isso? Se você olhar as crises anteriores do Brasil, boa parte do impulso negativo que a gente recebe diante de um choque tão grande como esse, normalmente demora alguns trimestres até que a economia assimile o impacto e passe a se recuperar. Então, se eu levar em conta as experiências anteriores, né, seria mais fácil pensar numa recuperação a partir do começo de 2017, quando o cenário lá na frente eleitoral começar a deixar alguma coisa mais clara, do que uma recuperação antes disso. Então, eu acho que no mínimo, algo como 1 ano e meio, né, ou algo como 5 trimestres para a gente começar a recuperação. Uhum. E quais setores eles vão ser mais afetados por essa crise do dólar? Já estão sendo afetados. Na realidade, não é só uma crise do dólar, é uma crise que envolve o nível de atividade, é uma crise generalizada da economia, né? Eu acho que tem 2 setores principais que estão apanhando bastante nesse momento. É o setor de construção civil. O setor de construção civil ele veio numa taxa de crescimento elevada nos últimos 10 anos, basicamente porque houve uma expansão do crédito, né, para o setor residencial e houve um forte aumento dos gastos públicos em investimentos de infraestrutura. Isso fez com que o setor de construção civil tivesse um embalo muito grande nos últimos anos. Esse setor agora vai começar, já começou, né? Foi um dos setores que mais desempregou esse ano, né? São mais de 200 mil desempregados até agora, deve ter mais gente perdendo emprego até o final do ano. Então, é um setor que vai sofrer demais. E o outro setor é o próprio comércio, né? O comércio, ele teve, até mais ou menos o final do ano passado, o começo desse ano, uma taxa de crescimento elevada, ele não tinha, ao contrário da indústria, sofrido muito, né? Mas à medida em que o desemprego começou a aumentar, à medida que o crédito começou a atuar sobre a renda das famílias,
o comércio começou a sofrer também. Então, eu acho que agora, né, de agora até 2017, coloquemos assim, quem mais sofre é o setor da construção civil e o comércio em geral. E esses comerciantes que não têm uma concorrência no mercado nacional, eles também vão ser impactados pela alta do dólar ou para eles é indiferente? Esses são os que mais sofrem, né? Se você tiver um comerciante que compete com os estrangeiros, né? Se depende dos estrangeiros para vender, de importações para vender, ele sofre bastante. Agora, se ele concorre com os estrangeiros, é o que menos sofre. Por quê? Com a taxa de dólares, como o dólar sobe, a taxa de câmbio sobe, os preços dos produtos estrangeiros ficam mais elevados, ele fica um pouco mais protegido, né? Vamos dizer, o setor automobilístico. O setor automobilístico pode ficar mais protegido da concorrência externa, basicamente porque os preços dos importados vão ficar muito mais elevados e ele vai ter mais condições de vender. Então, são setores que, dentre os que vão perder, são os que perdem menos, porque vão estar mais protegidos contra a concorrência externa, digamos. Mesmo as indústrias que não têm nenhuma concorrência nacional dentro do país, e elas podem ditar o preço da forma como elas quiserem? A indústria nacional, a indústria como um todo, normalmente já tem algum tipo de relação com o comércio exterior, né? Dificilmente você vai ter uma indústria propriamente dita que não tem. Quem não tem concorrência com o exterior, por exemplo, é o setor de geração de energia elétrica. Você não tem como importar energia do exterior, sendo que ela é produzida aqui, ou saneamento básico, água que a gente toma. Agora, praticamente todos os outros têm algum tipo de relacionamento com o exterior. Vai ser afetado por isso e vai ter um impacto positivo. O que se produz aqui no Brasil vai ter um benefício em relação ao que se produz lá fora, né? Vai ter um ganho de preço. O superávit brasileiro está crescendo e ele é uma causa da queda das importações. Tem uma previsão para que esse cenário mude? Não, daqui para frente o superávit brasileiro vai continuar crescendo. A projeção do mercado é que a gente atinja em torno de 20 bilhões esse ano e 30 bilhões de dólares o ano que vem de superávit comercial. Seja porque as importações vão continuar caindo, seja porque as exportações vão continuar subindo. Certo. E o monopólio dessas empresas referente a esses produtos, falando desse mercado específico que nós estamos tratando, que é o de produtos sul-coreanos, esse monopólio, ele pode justificar os preços altos também? A Coreia do Sul é um grande produtor de bens e serviços, é talvez uma das economias mais avançadas do planeta. Eu acho que a situação da Coreia é bastante positiva, mas a Coreia vai sofrer bastante com a crise global, né? A Coreia depende bastante da China, a China está num processo de desaceleração, então todas as projeções são de que o crescimento coreano caia, né? Especificamente esses produtos que são vendidos aqui no Brasil da Coreia, eles devem ter um aumento de preços, isso deve prejudicar as vendas aqui. Então, é recomendado que o consumidor brasileiro espere o dólar baixar antes de voltar a comprar produtos importados aqui no Brasil? Depende do tipo de bem que tem bens que você não pode adiar a compra, não é? Você tem necessidades prementes de comprar esse bem. Vamos falar, remédios são bens que são afetados pela alta do dólar, né? Você não tem por que esperar. O maior problema é que o consumidor às vezes não decide, né? Consumir agora ou depois. Boa parte desses produtos que nós estamos falando são produtos que têm a ver com as necessidades mais prementes, são bens de primeira necessidade. Então eles vão arcar com a alta de preços. Os produtos que vão ter a demanda diminuída ao longo do tempo são os produtos superiores, que custam mais caros e que o consumidor pode adiar a compra, né? São bens de consumo duráveis, né? Como eletroeletrônicos, automóveis. Esse, com certeza, o consumidor deve adiar e esperar um pouco, porque ainda vai haver uma acomodação de preços. Certo. Muito obrigada pela presença, Paulo. Aqui é o Papo.com fica por aqui e nós voltamos na próxima edição. Obrigado pela